Conforme o nosso quadro iniciado na quarentena, que consiste em apresentar os países e sua situação em relação à pandemia, hoje destacamos o Japão. O primeiro caso de contaminação no Japão ocorreu em 23 de janeiro de 2020 e conta com um fato inédito em relação aos outros países. Para isso, convidamos a primeira-ministra Luísa Simões para nos informar em detalhes sobre tal fato. Bom dia, Luísa. Você poderia nos informar sobre como foi feito o isolamento social no Japão e o porquê de ser inédito? Bom dia, Luísa. Sabemos que o isolamento é a principal medida para diminuir a velocidade de contaminação do vírus. E com isso, apelei para que a população, de maneira voluntária, permanecesse em casa. O que fazemos de diferente em relação aos outros é contar com a cooperação da própria população. A partir disso, o governo possui apenas dois poderes em relação aos cidadãos que não cumprem o isolamento: o de desapropriar terras e imóveis, com pagamento de indenização, e o de ordenar que empresas fabriquem e armazenem insumos, sob uma multa de descumprimento quase irrisória. Percebemos que o Japão é mesmo um exemplo a ser seguido. Luísa, a senhora poderia nos informar mais especificamente sobre quando ocorreu o pico de contaminações no Japão? Claro, será uma honra. Bom, o pico ocorreu no dia 12 de maio, com 15.968 casos confirmados com o vírus e 657 mortes até então, sendo no dia do pico 960 casos confirmados e 24 mortes. Atualmente, para ser mais precisa, no dia 25 de junho, o Japão possuía 18.110 casos confirmados e 968 mortes no total, sendo apenas nesse dia 90 casos confirmados e 5 mortes. Bom, vamos dar continuidade à nossa entrevista. Sabe-se que as Olimpíadas seriam realizadas este ano em Tóquio, no Japão. Porém, em razão da pandemia de coronavírus, o evento foi adiado para 2021, o que gerou grande impacto econômico no país. Sendo assim, vamos conversar com a ministra da Economia. Larissa, a senhora poderia nos explicar melhor sobre esse impacto financeiro causado pelo adiamento das Olimpíadas no Japão? Bom dia a todos, eu sou ministra da Economia japonesa. Um dos setores que mais impactou na economia japonesa após a pandemia do coronavírus foi o cancelamento das Olimpíadas, que acarretou uma dívida de bilhões de dólares e diminuiu consideravelmente o consumo e o turismo em geral. O país caminha para uma recessão e concentração de produto interno bruto pelos próximos 2 trimestres. Além de ser um fato preocupante para o Japão, será triste para todos nós, que nos reunimos pelo esporte e torcemos por ele. Bom, Larissa, nos conte mais sobre a estratégia japonesa ao criar um plano econômico-financeiro. Exatamente, a gente decidiu anunciar o plano que visa ajudar as pessoas com baixa renda e as empresas com baixa e média renda que tiveram uma diminuição durante o tempo da pandemia. O projeto é dividido em 2 partes. A primeira visa contribuir com as famílias e com as empresas com $2.800. A segunda será a recuperação econômica, que será aplicada quando a propagação do vírus estiver mais contida, e a gente visa conseguir esse dinheiro aumentando os impostos, emitindo títulos adicionais e diminuindo gastos. Bom, quando se fala de vírus, é necessário saber o que fazer para diminuir o contágio. Sendo assim, a ministra da Saúde, Júlia, está ao vivo para falar mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Júlia. Você poderia nos informar mais especificamente sobre algumas medidas tomadas pelo governo japonês em relação à pandemia? Bom dia, Luísa. O prazer de estar aqui é todo meu. Hábitos de higiene sempre estiveram inclusos na cultura japonesa e isso nos ajudou muito. O governo continuou segurando máscaras, desinfetantes e afins e fortaleceu o sistema de verificação e detecção precoce do contágio. Algo que fizemos de diferente foi a estratégia do rastreamento prospectivo. Deixe-me explicar. Esse rastreamento consiste em monitorar contatos próximos de pessoas contaminadas pelo Covid-19 para que essas fiquem em casa caso tenham algum sintoma. Além disso, também queremos descobrir o local onde elas foram infectadas para que assim possamos monitorar mais pessoas que visitaram aquele local. Cada país gira em torno de seus habitantes, e algo que todo governo deveria fazer é valorizá-los. Estamos ao vivo com Lorena, uma brasileira, microempresária e residente no Japão há 3 anos, que vai nos contar um pouco sobre o comportamento do cidadão nesse contexto de Covid-19. Olá, Lorena, seja bem-vinda. Como você descreve o comportamento do cidadão japonês em relação ao coronavírus? Eu, como representante do Japão e residente do mesmo, digo que nós possuímos disciplina e levamos a sério o distanciamento social.
Além disso, posso dizer que nossa cultura é de extrema importância aliado à disciplina no Japão. Regras básicas e hábitos são nos ensinados desde a infância, como lavar as mãos e o uso correto de corriqueiro de máscaras. Podemos notar uma significativa diferença em relação ao Brasil. O que você acha do papel do governo quanto à manutenção do conforto e preocupação com seu cidadão? O nosso país mostrou confiança no seu povo, uma vez que não nos obriga a cumprir o isolamento social, mostrando que devemos ter empatia com o próximo e que o governo só funciona aliado à população. Além disso, o Japão enriqueceu as condições sanitárias e reforçou o atendimento médico. E eu, como dona de um pequeno negócio cuja renda é para a minha própria sobrevivência, agradeço ao governo pela assistência emergencial de $2.800. Muito obrigada, Lorena, pelas suas informações. A entrevista completa que tivemos hoje está disponível no nosso site. O Jornal Hoje está terminando aqui e você acompanha mais notícias à noite, no Jornal Nacional. Uma ótima sexta-feira e até amanhã!